Antes de Platão, os pré-socráticos e Sócrates. Parte 1, Tales de Mileto. Oh, ciência! Oh, tecnologia! E o que mais? E história? Ciência, Tecnologia e História. Episódio de hoje, Tales de Mileto. No original grego, você vê aqui Tales, o Milésio. Milésio é o natural de Mileto. Quem foi Tales de Mileto? Segundo Diógenes Laércio, filósofo grego do século III d.C., Tales era de origem fenícia e descendente de Cadmus e Agênor, que são figuras da mitologia grega. A vida de Tales é situada entre 624 e 546 a.C., mas não há certeza absoluta sobre essas datas. Ele é mencionado por Platão, Aristóteles e Heródoto, mas nenhum deles foi contemporâneo de Tales. À direita, você vê uma ilustração de Tales, feita para uma enciclopédia, mas nós não sabemos se Tales era assim. Isso é apenas uma suposição. Diógenes Laércio traz o relato mais extenso sobre Tales, coletando diversos relatos, mas algumas de suas fontes estão perdidas, de modo que não temos como conferir. Diógenes Laércio menciona duas cartas escritas por Tales, que foram conservadas, uma para Ferecides, do século VI a.C., que era um filósofo, e outra para Solon, que viveu entre 630 e 560 a.C., que era um legislador ateniense. Mas não temos essas cartas para poder conferir. À direita, você vê uma gravura de Diógenes Laércio, feita no século XVII. Só que Diógenes Laércio era do século III. E nós não sabemos se Diógenes Laércio era assim mesmo. Diógenes Laércio afirma que Tales pode ter escrito 2 livros, mas nenhum deles chegou até nós. O que existe sobre Tales foi escrito por outras pessoas. Não conhecemos realmente o pensamento dele, e sim o que outras pessoas dizem que ele pensou. Ou seja, sabemos mais sobre o que as outras pessoas pensaram sobre ele. Isso nos leva a uma reflexão. O que Pedro pensa de Paulo diz mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Você pode encontrar essa frase em buscadores da internet, associadas geralmente a Sigmund Freud. Entretanto, essa frase não é de autoria dele. Algumas pessoas irão refutar a autoria de Freud, dizendo que a frase, na verdade, é da escritora Lise Bourbeau. Entretanto, após uma pesquisa, chegamos à conclusão de que quem realmente é autor dessa frase é Nicole Charest, que é uma admiradora de Lise Bourbeau e que escreveu essa frase para sintetizar o que ela pensava a respeito da obra de Lise Bourbeau. Esse é um exemplo de como pensamentos podem ser distorcidos, assim como a ideia da autoria de pensamentos. Então, essa frase circula como se fosse de Freud, como se fosse de Lise Bourbeau, quando não é de nenhum dos dois. Assim como o pensamento atribuído a Tales pode não ser realmente deles. E é isso que nós queremos esclarecer aqui. Então, vamos falar sobre o que Platão afirma que Sócrates disse sobre Tales. Imagine isso aqui, né? Platão está falando algo que o seu mestre Sócrates disse sobre outra pessoa. Foi o caso de Tales, Teodoro, quando observava os astros, porque olhava para o céu, caiu num poço. Contam que uma decidida e espirituosa rapariga da Trácia zombou dele.
com dizer-lhe que ele procurava conhecer o que se passava no céu, mas não via o que estava junto dos próprios pés. Este trecho faz parte da obra Teeteto, de Platão. Teeteto é o conhecimento. Então, nessa obra, Sócrates, segundo Platão, conta um episódio da vida de Tales. Esse episódio é amplamente divulgado, né? A queda de Tales ao estar observando o céu sem se atentar para o chão. Platão também relata uma outra fala de seu mestre sobre Tales. Isso no livro Protágoras. Há quem entenda que ser lacônico consiste muito mais em filosofar do que em praticar exercícios físicos. Ciente de que ser capaz de proferir frases dessa natureza é próprio de um homem perfeitamente educado. Entre eles incluíam-se Tales de Mileto. Todos eles eram zelosos, amantes e aprendizes da educação dos lacedemônios, e qualquer um poderia observar que sua sabedoria é deste tipo: frases breves e dignas de serem recordadas, proferidas por cada um deles. Então, segundo Sócrates, de acordo com Platão, Tales era uma pessoa de frases breves, mas cujas frases eram dignas de serem recordadas. Também temos uma referência acerca de Tales, feita por Aristóteles, discípulo de Platão. Na obra Da Alma, Aristóteles diz o seguinte: é por isso, por alguns afirmarem que a alma está misturada com o todo, que talvez também Tales pensou que todas as coisas estão cheias de deuses. Parece também que Tales, pelo que se conta, supôs que a alma é algo que se move, se é o que disse que a pedra, ímã, tem alma, porque move o ferro. Observe que Aristóteles está falando alguma coisa sobre Tales sem realmente ter certeza. Ele usa as palavras talvez e parece. Neste trecho, ele relata experimentos de Tales com ímãs, colocando então Tales como um precursor da pesquisa sobre magnetismo. Heródoto, o historiador, também escreveu um pouco sobre Tales. Em seu livro primeiro, Clio, da coletânea História, Heródoto diz: Tales de Mileto havia predito aos Iônios, ou Jônios, esse fenômeno, um eclipse, fixando a data em que se verificaria. Então, Tales, também, de acordo com Heródoto, foi um astrônomo e ele conseguiu prever um eclipse. Ainda no livro primeiro Clio, Heródoto diz o seguinte: ao chegar às margens do Alis, Creso fez, segundo se afirma, passar seu exército pelas pontes que ainda ali existem. Mas, a dar crédito à maioria dos gregos, foi Tales de Mileto quem lhe facultou a passagem. Tales, que se achava no acampamento, desviou para a direita das forças expedicionárias o curso do rio. Heródoto está relatando um dos vários episódios das guerras entre gregos e persas. Nesse caso, Tales de Mileto ajudou um exército grego a avançar para batalhar contra os persas, fazendo um desvio de um rio. Então aqui vemos que Tales também trabalhou como engenheiro. Heródoto também relata o seguinte: Tales de Mileto, cujos ancestrais eram originários da Fenícia, fez-lhes, aos Iônios ou Jônios, outra excelente sugestão, a de estabelecer em Teos, no centro da Iônia, um conselho geral para toda a nação. Aqui Heródoto relata o perfil político de Tales. Então Tales também se envolveu com a política da região onde viveu. Temos também um relato sobre Tales feito por Simplício,
no livro Física. Assim, Tales de Mileto, filho de Esamias e Hipão, que parece ter sido ateu, afirmavam que a água é o princípio, tendo sido levados a isto pelas coisas que lhes apareciam segundo a sensação. Então, Simplício, que não foi contemporâneo de Tales e que não o conheceu pessoalmente, diz que Tales pode ter sido ateu, ele não tem certeza. Mas ele fala algo que outros filósofos posteriormente destacam do pensamento de Tales, que é a questão da água ser o princípio de todas as coisas. E aqui chegamos então à questão de qual é realmente a contribuição do pensamento de Tales para a filosofia e para a ciência. Bem, segundo os autores que escrevem sobre Tales, se referindo a escritos que nós não temos acesso, as coisas para Tales têm um princípio. E a água é o princípio das coisas. Como sugestão de leitura, nós sugerimos o livro de Diógenes Laércio, ou Diógenes Laertius, que é Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres. Diógenes Laércio concentra os relatos sobre Tales que encontramos na maioria dos livros didáticos. Entretanto, vários deles estão envoltos em lendas. Diógenes não foi contemporâneo de Tales, e várias de suas referências se perderam. Platão, Aristóteles e Simplício também não conheceram Tales pessoalmente. E temos que supor que as referências deles talvez não sejam totalmente corretas. Então nós temos que a vida de Tales ela é envolta em lenda. Mas uma parte básica de seu pensamento, segundo os autores que se referem a ele, é essa crença na água como princípio de tudo. Uma curiosidade. Este é um selo grego de €1, com a face imaginada de Tales, porque não havia fotografia naquela época, então nós não temos a mínima ideia de como Tales era realmente. Nós dizemos em português Tales de Mileto, mas a tradução literal do grego, que está no selo, é Tales ou Milésio. Milésio é o natural de Mileto, uma região da Jônia que era a Magna Grécia, as regiões que os gregos colonizaram fora da península grega. Nesta apresentação, nós usamos algumas referências. Usamos a referência de Aristóteles na coletânea Os Pré-Socráticos, usamos aqui a referência de Heródoto do livro História, usamos a referência de Diógenes Laertius em Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, também usamos referências de Platão, sua obra O Teeteto, e de Simplício também na coletânea Os Pré-Socráticos. Agradecemos sua atenção e esperamos que você esteja para nos acompanhar nos próximos vídeos.